Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que pode te deixar um pouco incomodado. E se tudo que você acredita sobre produtividade estiver errado? Se você sempre achou que para conseguir fazer mais coisas você precisava de mais disciplina, mais esforço, mais cobrança, mais sacrifício, mas na verdade o caminho fosse exatamente o oposto. A gente foi criado acreditando que produtividade é você sofrer no processo, que quanto mais pesado o caminho, mais merecido o resultado. Mas isso está esgotando um monte de pessoas que são ambiciosas e acabam se paralisando no meio do processo justamente por continuar com esse pensamento. Eu tô aqui nesse vídeo para te contar que existe um outro jeito de você alcançar as suas metas e os seus resultados sem estar com essa mentalidade de tudo ter que ser um sacrifício, e com base na neurociência e com quem já testou e funcionou. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Se você entrou nesse vídeo é porque você deseja mudar a sua realidade. Todos os vídeos aqui no canal eu trago algum tema importante para o seu desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre a mentalidade da produtividade. Desde sempre nós acreditamos que produtividade, ser uma pessoa produtiva é ter muito esforço, é ter muito sacrifício todos os dias, em todos os momentos. Sobre se forçar a fazer coisas chatas simplesmente porque elas precisam ser feitas na base da disciplina. E parece que quanto mais a gente sofre para fazer algo, mais merecido aquele resultado é. Mas hoje eu quero te mostrar um outro lado da produtividade que provavelmente você ainda não percebeu. Eu li um livro recentemente muito bom, que é esse aqui, A Produtividade do Bem. Para quem quiser, é da editora H1, é simplesmente, assim, eu amo todos os livros da editora H1, tá? Eu sou suspeita para falar. Mas esse aqui em específico eu gostei demais e hoje eu vou falar um pouco sobre algo que está aqui dentro. Nesse livro, ele fala que produtividade é exatamente o oposto de tudo que a gente imagina. Ele explica que produtividade não vem de esforço, de sacrifício, mas sim de você gostar daquilo que você está fazendo, ou seja, de você se sentir bem fazendo aquilo. Pensa comigo, quando você gosta de fazer algo, fica muito mais fácil o processo. Então, quando você tem um hábito na sua vida que você gosta dele, você vai querer praticar ele, você vai querer sempre chegar nesse momento. Então vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta muito de dança e você faz aula de dança 2 vezes na semana, é um hábito que você vai estar sempre ansioso para chegar, você sempre vai querer ir para sua aula de dança. Ou então, se você é uma pessoa que gosta muito de pintura, de pintar, você sempre vai querer separar um tempo do seu dia, da sua semana, para pintar, para se dedicar a esse momento. E depois de ler esse livro, ele me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida e no meu processo também. Tem várias coisas que antigamente eu achava assim muito difícil, muito chato e que hoje eu faço com leveza, hoje eu realmente amo. Então vou citar alguns exemplos aqui pra vocês. Antigamente, como eu sempre falo, eu odiava acordar cedo, literalmente. Eu era a pessoa assim que acordava faltando 15 minutos pra minha aula da escola começar, eu me arrumava rapidão. Tinha vezes que eu até dormia já com a roupa da escola pra eu conseguir acordar um pouco mais tarde. E assim, eu realmente odiava. Hoje em dia é literalmente o oposto. Eu amo acordar cedo. Eu não consigo acordar depois das 8 horas da manhã de jeito nenhum, assim. O máximo que eu acordo é 8 horas da manhã, mas eu gosto mesmo de acordar às 5h30, 6 horas da manhã. E outro exemplo, treinar. Gente, pra mim, treinar antigamente eu odiava. Eu gostava sempre de fazer esportes, dança. Mas academia em si, musculação, era uma coisa que assim não entrava na minha rotina. Eu simplesmente não conseguia ter constância nesse hábito. Se vocês descerem lá para os primeiros vídeos aqui do canal, vocês vão ver que eu sempre falava: hoje eu tô com preguiça de treinar, ou então hoje eu não fui treinar, nessa semana eu fui treinar só 2 vezes, ou então, não tô conseguindo treinar, tô tendo dificuldade. Então sempre foi algo difícil pra mim. E era algo que eu vinha como sacrifício do meu dia, sabe? Todo o resto tava tranquilo, mas na hora que chegava o horário de treinar, era um sacrifício. Tá, mas como que hoje eu gosto tanto de acordar cedo, de treinar e de manter esses hábitos e realmente assim com facilidade, com leveza? Não é porque eu desenvolvi uma disciplina assim, sobre-humana que simplesmente eu faço e eu gosto de tudo. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Eu apenas mudei a minha relação, a minha conexão com esse hábito, com os hábitos no caso. E é exatamente dessa mudança que eu vou te falar hoje, porque quando você muda a sua relação com as coisas, quando você para de conectar algo a um sacrifício, a algo difícil, a um momento ruim do seu dia,
tudo muda. Por que a gente sofre com tarefas chatas? Vamos começar entendendo por que tem tantas pessoas que têm dificuldades com essas tarefas que parecem ser chatas. Nós fomos criados em uma cultura que entende que trabalho é um momento chato do seu dia, tem que ser pesado, tem que ser com muita dedicação, tem que ser com muito esforço, tem que ser durante muito tempo. E com aquela frase típica de primeiro o dever, depois o prazer. Com certeza você já escutou isso, de primeiro vai fazer a sua tarefa de casa, primeiro vai arrumar a sua casa, primeiro vai trabalhar, primeiro vai treinar e depois você pode assistir a sua série, depois você pode fazer o que você quiser. Porque primeiro tem que ser um momento sofrido e depois você pode ter o seu prazer. Como se uma coisa fosse necessariamente o oposto da outra. E aí o que acontece? Você cresce associando obrigação com sofrimento. Estudar é chato. Treinar, sofrimento, sacrifício, pior hora do dia. Trabalho tem que ser pesado, muito esforço. Cuidar da casa, um saco. E quando você sente que algo que você está indo fazer, esse hábito, é um sacrifício, é algo ruim, é um sofrimento, o seu cérebro ele tenta fugir disso. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer fazer algo que não gosta, que vai ser chato, que vai ser difícil, que vai ser doloroso. Então você sempre vai estar fugindo disso, porque você não quer passar. O problema principal é que muitas dessas tarefas chatas são exatamente os hábitos, as tarefas que vão te levar aos seus objetivos e a alcançar os seus resultados, a ser a pessoa que você tanto deseja. Por exemplo, estudar é essencial, todo mundo precisa estudar e você passa uma boa parte da sua vida na escola estudando. Se você leva a vida inteira ali, durante a sua época de escola e faculdade, odiando o estudo, pensa, vai ser muitos anos da sua vida odiando algo que você vai ter que fazer sempre. Eu, antigamente, não era uma pessoa, assim, super fã de estudar. Tinha coisas que eu amava estudar, então não vou mentir, sabe? Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, dedicada, eu sempre gostei disso. Mas de algumas coisas específicas, então vou citar exemplos. Nunca gostei de estudar matemática, física, enfim. Já as outras coisas, ciências, a parte de humanas, eu sempre gostei mais. Então é o que eu estudo hoje em dia também. Só que assim, se na época lá eu realmente odiasse estudar tudo, se eu entendesse que esse momento de estudar em casa ou então de ir para a escola fosse um sofrimento, seria muito mais difícil, que é o que a maioria das pessoas passam. Só que quando você é criança, quando você é adolescente, normalmente você não tem esse pensamento. Inclusive, se você é um adolescente e ainda está assistindo esse vídeo, fica a dica para você, sabe? Encare o estudo, encare a escola como algo que vai passar, tá? E depois você vai sentir saudade, vai passar, mas é muito importante. É um momento da sua vida, assim, que não tem volta. E que tudo que você aprender, você vai sim utilizar em algum momento, tá? Nem tudo. Mas sempre, assim, conhecimento é sempre bem-vindo, conhecimento é poder. Então, estudar é algo incrível. E se você leva isso sempre como algo ruim, vai ser muito mais difícil manter esse hábito. Mas estudar é uma das coisas, uma dos hábitos que vão te levar a alcançar os seus resultados. Uma pessoa estudiosa, ela tem muito mais oportunidade que uma pessoa que não estuda. E aí você vai viver naquele paradoxo. Você quer os resultados, mas você não quer passar pelo processo. Então, como que você vai atingir esses resultados? E aí que entra a virada desse vídeo que eu quero mostrar pra vocês, porque a produtividade, esse processo, não precisa ser um sacrifício, não precisa ser um sofrimento. Ele pode e deveria ser uma parte boa da sua vida. Mas para isso, você precisa mudar a forma que você se relaciona com essa tarefa, com esse hábito, antes de fato você iniciar essa tarefa ou esse hábito. Isso é uma mudança de mentalidade. Deixa eu ler uma página aqui pra você. Quando você for pensar em hábitos chatos do seu dia, lembra disso aqui. O sucesso não leva a sentimentos positivos. Sentimentos positivos levam ao sucesso. As emoções positivas podem anular os efeitos do estresse e de outras emoções negativas. Sentir-se bem enriquece a sua vida. Simples assim. Quanto mais você associa as tarefas e os hábitos a coisas ruins, a sentimentos negativos, quanto mais você afirma coisas negativas, mais você vai atrair isso, mais você vai ficar estressado. Então o sucesso não leva a sentimentos positivos. Sentimentos positivos levam ao sucesso. Decore essa frase pro resto da sua vida, tá? A mudança de mentalidade que muda tudo. Nesse livro nós temos uma ideia muito simples, mas super poderosa. Você não precisa esperar gostar da tarefa para começar a senti-la diferente. Você pode adicionar leveza, curiosidade, diversão a tudo que você está fazendo, independente do que seja. A maioria das pessoas sempre espera que a motivação venha para elas começarem aquilo. Então, segunda-feira eu começo porque eu vou estar motivada. Ou então, quando eu me sentir animada para treinar ou para me alimentar bem, eu começo.
ela simplesmente não cria as oportunidades, os gatilhos para aquilo ali acontecer. Ela espera uma mágica chegar para ela realmente começar o hábito. Enquanto isso, o tempo passa e passa e você se sente estagnado, procrastinando o tempo todo. A virada de chave é entender que essa sensação positiva, boa, ela pode ser construída no processo. Você pode pegar essas tarefas chatas, esses hábitos chatos e colocar ali gatilhos, oportunidades para fazer aquilo ficar mais divertido, mais assim, algo que você queira fazer. Então, pegando o exemplo novamente do treino. Antigamente eu realmente não gostava, hoje eu gosto muito, porque eu criei, além de entender que realmente faz bem pra mim, que a Poliana daqui 20 anos vai agradecer, eu gosto de fazer aquilo porque é um momento do meu dia que eu me divirto. Eu vou treinar, eu me divirto, não importa se é musculação, se é esporte. E se for esporte, ainda melhor ainda, né? Porque eu vou estar jogando com outras pessoas e vou estar me divertindo. Mas na academia, por exemplo, é um momento que eu posso escutar a minha música, que eu posso ali assistir um vídeo enquanto eu faço o meu cardio. É um momento para relaxar, é um momento que eu vou me divertir. Eu parei de associar aquilo com um sofrimento, com uma parte chata do meu dia, que eu ia sofrer, que ia ser difícil, a um momento que, nossa, eu adoro treinar, porque é um momento que eu me sinto leve, que eu gosto ali de tirar um momento para pensar. Essa 1 hora do meu dia é incrível. Então, eu associei coisas que eu gosto de fazer a um momento que era chato para mim. Para fazer cardio, eu gosto muito de ler no Kindle, porque justamente associando uma coisa que eu amo, que é ler, e uma coisa que eu não gostava, que é fazer cardio. Entendeu? Então, assim, quando você coloca coisas boas no processo, fica muito mais leve. Você vai encarar aquilo de forma muito melhor, muito mais produtiva. Essa pequena mudança de você pegar esses hábitos, essas tarefas que você quer incluir no seu dia, que são chatos, que são difíceis, há um momento do seu dia que você vai estar cuidando dele, que você vai estar no controle, sabe? Que você vai estar colocando coisas positivas. Em vez de pegar isso como uma obrigação, fica muito mais fácil de você lidar, fica muito mais fácil de ter constância naquilo. E muda completamente a sua relação com a sua rotina, com a sua vida. Então, com certeza, você vai ter muitos bons resultados. Como aplicar isso na prática? Vou te mostrar como aplicar isso em qualquer área da sua vida, que com certeza vai ter muita diferença. Primeiro, encare a tarefa como um experimento e não como uma obrigação. Em vez de pensar, eu tenho que fazer isso, como uma obrigação, pensa, eu vou fazer isso de uma forma que seja boa pra mim. Eu vou fazer isso de um jeito que funcione pra mim. Você entendeu a diferença das duas frases? A primeira é realmente uma obrigação, você tem que fazer isso e pronto. A segunda é como se fosse um experimento. Você vai ver ali como que aquilo funciona pra você, como que vai ser bom pra você. Você vai testar do jeito que você gosta mais. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ler, eu, por exemplo, hoje em dia, eu conectei a leitura com algo muito interessante, que são as músicas clássicas. Então, todas as vezes que eu vou ler um livro, que eu sento aqui para ler um livro, eu automaticamente falo para minha Alexa tocar músicas clássicas. Então, ler um livro não é uma obrigação, é algo que eu descobri como eu gosto de fazer e como que funciona para mim, que é ler escutando música clássica. É um momento assim que eu não pulo de nenhum dia. Lembra quando você era criança, o quanto você tinha curiosidade por todas as coisas? Então, quando você encara as coisas do seu dia a dia como um experimento, essa curiosidade volta pro seu corpo. E levar tudo com essa curiosidade infantil é muito boa, porque você se sente mais entusiasmado, animado para fazer aquilo. Segundo, crie um ambiente que torne o momento agradável. Igual eu falei, eu gosto muito de ler escutando música clássica, eu gosto de treinar escutando as minhas músicas favoritas, eu gosto de fazer meu cardio lendo livro e escutando música. Então torne aquela tarefa chata a algo agradável. Se você vai lavar a louça e você odeia lavar a louça, você pode, não sei, escutar música, assistir um vídeo, ouvir um podcast, ou então simplesmente conversar com a sua família, conectar aquilo com algo que você gosta muito, até de fato se tornar algo da sua vida, algo que faz parte de você e que você não acha mais chato. Crie uma experiência ao redor dessa tarefa, desse hábito, assim fica muito mais fácil. Terceiro, pegue curiosidade na tarefa. Como eu falei, essa curiosidade infantil é muito legal. Você pode se questionar o que você está aprendendo com isso, o que você pode aprender de diferente também com isso, qual o outro lado da moeda de tal coisa. Então, se você está lendo um livro, você não vai simplesmente ler o livro, você vai pensar, como que eu posso encaixar essa ideia, essa teoria na minha vida? Como que eu posso encaixar isso no trabalho? Ou então nos treinos, ou então na organização da minha casa. Sempre perguntar coisas assim, sabe? Vendo os lados diferentes daquilo, daquela ideia. Ou então quando você vai também em um café, sabe? Ter mais curiosidade, prestar atenção nessas outras coisas e não simplesmente sentar e ficar na sua, sabe? Analise as outras coisas. Se você vai fazer uma caminhada, analise a natureza.
Veja as coisas, perceba as coisas, tenha mais curiosidade para deixar a vida mais leve, romantizando a sua vida, sabe? Aproveitando esses pequenos momentos. Quarto, crie uma associação positiva. O cérebro, ele aprende muito rápido a associar os seus sentimentos com as coisas que você faz. Então, se você vai caminhar num parque e você tem sensações incríveis, automaticamente o seu cérebro ele vai lembrar daquilo todas as vezes, essa sensação, ele vai ficar animado para ir lá de novo. Se toda vez que você vai treinar ou então se alimentar bem, você reclama, você conta os minutos para terminar, o seu cérebro ele vai associar aquilo ali como algo ruim e ele não vai querer ir. Porque ele não quer sofrer. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o nosso cérebro automaticamente não vai querer mais porque ele vai entender que é um sofrimento, que é uma parte ruim, que é um sacrifício? Então, se toda vez que você vai fazer uma tarefa e você associar algo positivo, com o tempo o seu cérebro ele vai entendendo aquilo ali como algo muito bom para você. E com o tempo, né, vai virar algo automático na sua vida. Preste atenção nessa outra frase. Quando estamos de bom humor, tendemos a considerar uma gama mais ampla de ações, a estar mais abertos a novas experiências e a integrar melhor as informações que recebemos. Sentir-se bem aumenta a nossa criatividade e a nossa produtividade. Então, a gente precisa sempre focar a estar de bom humor, a ter pensamentos positivos, falar coisas positivas, que assim vai ficar bem mais fácil de você seguir com a sua rotina. Então a mensagem desse vídeo é muito simples. Você não precisa levar a produtividade como algo ruim, como um processo chato, difícil, de sofrimento. Você pode sim levar como algo leve, como algo bom para você, associando coisas positivas aos hábitos da sua rotina. O caminho leve que você escolhe é o que torna os objetivos sustentáveis, o que realmente vai fazer você alcançar esses objetivos, sabe? Se você leva toda a sua vida como estressante, como pesado, vai ser muito difícil você ter bons resultados, porque você vai estar sempre nesse ciclo infinito de reclamações, de sentimentos negativos, de não gostar do que você faz. E por mais que você realmente não goste, crie oportunidades, crie um ambiente para começar a gostar, ou então pelo menos deixar ali no meio termo, sabe? E já fica algo aqui para vocês fazerem. Escolhe aí uma tarefa, um hábito e cria oportunidades ao redor dela, um ambiente ao redor dela de coisas positivas durante a semana toda, que eu tenho certeza que você já vai reparar bons resultados, boas diferenças. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.